Vidas negras importam. Em maio, Oswald de Camargo. Já não há mais razão para chamar as lembranças e mostrá-la ao povo em maio. Em maio sopram ventos desatados, por mão de mandos turvam sentidos do que sonhamos. Em maio, uma tal senhora liberdade se alvoroça e desce às praças das bocas entreabertas e começa. Outrora senzalos os senhores, mas a liberdade que desce à praça, nos meados de maio, pedindo rumores, é uma senhora esquálida, seca, desvalida, e nada sabe da nossa vida. A liberdade que sei é uma menina sem jeito. Vem montada nos ombros dos moleques e se esconde no peito, em fogo dos que jamais irão à praça. Na praça estão os fracos, os velhos decadentes, e seu grito, bendita liberdade. E ela sorri e se orgulha de verdade do mundo que tem feito. Em maio, Oswaldo Camargo. Notas de escurecimento gerações. Eu ofereço essa conversa, né, nesse 13 de maio para Lara de Paula, Domênica Alves e Inês Souza. E para sempre lembrando, né, que essa nossa conversa ela é reproduzida todas as terças, 20 horas e quartas, 17 horas, na nossa web rádio. E é isso. E temos agora Edenice Fraga para a gente conversar. Vamos lá, Edenice. Por gentileza, querida, venha. Venha aqui, vamos conversar, vamos falar. Bem-vinda, querida. Como está? Prazer em estar aqui com vocês, com você e com todo esse povo que te acompanha. Agradeço de coração o seu convite. Estou bem, graças a Deus, e mais agora, né, na presença, nesse momento especial. Espero que você esteja também e todos que nos estão acompanhando. Não, estamos. E é isso, Denise. Vou pedir a gentileza de você se apresentar, contar para você, contar a sua história, né? Se apresentar para nessa nota de escurecimento, nessa data que é importante, né, gente? Relembrar, né? Pensar, né? Nesse 13 de maio. Por gentileza, É, Denise. eu agradeço essa oportunidade. Eu, inclusive, estou aqui, quando você falou em 13 de maio, né, nesse 13 de maio, eu estou aqui com um dos meus livros, que é esse aqui. Eu conto como conta a história do escravizado no Brasil, que tem muito a ver com esse 13 de maio, que depois eu vou falar aqui, né? Então, eu sou Edenice Fraga, estou aqui falando de Santa Catarina, de Florianópolis. Eu sou poetisa, contista, declamadora, sou tenente-coronel da Reserva da Polícia Militar, sou a primeira mulher negra a ser oficial superior da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, e eu falo isso, como eu sempre digo, não para lisonjear porque eu fui a primeira, porque eu sou a primeira, porque eu sou a única, não, mas para dizer que a gente está aqui nesse ponto para trazer outras também, que a gente acredita nessa possibilidade, para dizer que é possível, né? Evidentemente, existem vários desafios, mas a gente está aqui na representatividade, eu sempre digo, né? Tenho 4 livros solo, né? Inclusive eu vou mostrar aqui os meus livros, né? Que vou falar sobre os meus livros, que é o Pássaro Sublime, que está aqui comigo, né, Plínio? Que foi o primeiro. Estou aqui com o segundo livro, que é Eu Conto com um Conto, aliás, Traços de Antonieta, e o terceiro livro, que é Eu Conto com um Conto, a História do Escravizado no Brasil, e o quarto livro, que é esse aqui, Mulheres da Lua, que inclusive tem uma releitura minha na capa, né, de retrato, e tem coautoria em mais de 30 livros, tanto aqui, quanto também faz parte de livro que está em Portugal, que está também na Suíça.
e tenho participação além dos livros, também já escrevi roteiro de teatro, e também, né, porque a gente não pode esquecer do nosso samba, da nossa raiz, fiz o release do samba enredo, não release, e na resenha a gente chama de como é o script, né? Que vem de onde vai vir o samba enredo da escola de samba. Então a gente tem todo esse envolvimento, né? Qual escola de samba foi? E a escola de samba das Cuias, que é do grupo especial também, né? Embora eu fui criada dentro da minha família, muito ligada à escola de samba Protegidos da Princesa, né? Mas a gente acaba, né, recebendo convite para participar de outro trabalho e aí a gente participa também. Então, eu costumo dizer que eu sou mulher em movimento, né? Uma mulher da parte da literatura, da poesia, do conto, também do teatro, do samba, né? Que tá muito com a gente também. E gosto, né, muito dessa múltipla função, pode-se dizer assim, né? Gosto de falar, sabe, Plínio, da minha origem, porque eu penso que a minha filosofia de vida é que a gente está aqui nesse mundo muito de passagem e vale muito aquilo que a gente constrói, né? Constrói enquanto pessoa, enquanto legado, nas nossas lutas, principalmente nós que somos negros, nós sabemos, né, que o racismo ainda está aí, a gente tem que estar lutando diariamente, e a gente tem que estar mostrando, dando essa visibilidade do problema e mostrando que nós estamos resistindo a ele, né? Em todos os momentos a gente tem que estar se mostrando, né? Mostrando o nosso melhor, porque se a gente não, mesmo mostrando o nosso melhor já é difícil, então se não mostrar fica mais difícil ainda, né? E eu tive muito isso na minha história, né? Eu que sou uma mulher que eu nasci num local chamado Morro do Mocotó, aqui em Florianópolis, um local muito pobre, né? Eu tenho 54 anos, então eu digo há 54 anos atrás era pior ainda, né? E minha mãe era lavadeira, meu pai era militar, nós somos em 8 irmãos, então a gente sempre teve muito aquilo da educação, né? Da educação, que na época a educação pública, mas a educação de qualidade, né? E nós enfrentamos muitas barreiras, sim, mas conseguimos, né? Com toda essa, eu digo, essa força da nossa ancestralidade, né? Que eu sempre coloco assim, eu não estou só. Inclusive, eu tenho um poema que depois eu vou ler que diz: Eu não vim só, né? Então, cada vez que tu pensa em desanimar, poxa, mas tu pensa aqueles que vieram na tua frente, né? E que deixaram um legado de força, de resistência. Então, tem que valer a pena tudo aquilo que eles fizeram por nós, né? E a gente também tem que fazer isso em prol dessa geração que está aqui atrás. Então, isso me impulsiona, né? Então, foi sempre muito isso. Eu sou aqui da terra de Antonieta de Barros, né? Que foi uma mulher negra que nasceu em 1901, primeira deputada estadual no Brasil, uma mulher que estava à frente do seu tempo já na década de 30, né? Que construiu todo um legado. Eu sou da terra de Cruz de Souza, né? O nosso grande desterrense, o nosso grande simbolista, que nasceu aqui em 1861, antes da abolição da escravatura, né? E ele já ali tentando o seu espaço. Então, eu me inspirei muito nessas figuras, né? Além do meu pai, da minha mãe, de todos aqueles, né? Familiares, amigos próximos que tinham uma história de abnegação e de luta, né? E, em cima disso, eu sempre me coloquei... eu sou muito idealista, né? E onde eu não me via e não via os meus, eu precisava, dizia para mim mesmo que eu deveria estar ali, né? Então, foi vencendo essas barreiras, né, que eu consegui chegar, né, onde eu estou, né, de maneira que olho para trás a minha história e vejo, poxa, às vezes parece que não fui eu que segui esse caminho, né? Mas quando tem que ser, né? Eu sempre digo, e a frase não é minha, né? Deus que escolhe a estrela que deve brilhar e a gente vem com muito afinco. Então, hoje, além de ser escritora, né? Poetisa, contista,
ser tenente-coronel da reserva da Polícia Militar. Eu também faço todo um movimento, faço questão de trazer o espaço político para perto, no sentido de me colocar também como uma mulher politizada, porque nós temos que estar em espaço de decisões, né? Espaço de decisão. E então eu me considero uma mulher em movimento, assim, uma mulher que está muito na questão da educação, que está muito na questão dos jovens, muito na questão das mulheres, muito na questão da negritude, uma mulher que tenta fazer mais útil ainda a sua existência, né? Porque senão não vale a pena. Se você passar por aqui como um simples pássaro voando, como se nada fosse teu, né? Eu acho que não valeria a pena. Nós realmente nós temos que dar continuidade. Eu digo que a vida é uma corrida de revezamentos, né? Você vai passando o bastão para aquela geração que está vindo atrás de ti e que precisa disso, né? Porque as estatísticas mostram muita coisa em relação ao tratamento que o negro tem na sociedade brasileira, né? E a gente tem que mudar isso. E essa mudança, essa virada de chave, ela já começou há muito tempo. Só que, como não depende só de quem está virando a chave, mas daqueles que estão ao redor também, então isso se torna muito complicado. Mas é possível e a gente tem que insistir nisso. Então, eu me coloco muito, assim, a minha história aqui em Florianópolis, em Santa Catarina, muito em cima disso, sabe? Tanto hoje eu tenho alguns títulos aqui, né? Eu tenho o título de Mulher de Destaque Santa Catarina pela Academia de Letras do Brasil, SC. Também tem a medalha Dias Velho pela Prefeitura de Florianópolis, a medalha também por São José, que é outro município aqui perto, e tenho a maior comenda da cultura do Estado, que é a medalha Cruz e Souza, dada pelo governo do Estado de Santa Catarina. Então, todo esse trabalho, né, é um trabalho, todo esse reconhecimento, na verdade, é fruto de um trabalho incansável, né, de uma mulher que acredita que nós não estamos aqui casualmente, né, e que tudo que nós fazemos, nós estamos fazendo por aqueles que já chegaram antes de nós e também por aqueles que estão seguindo os nossos passos, né? Então, eu ponho muito isso, eu tenho muito, posso dizer, todo o trabalho que eu faço pensando nos meus, sabe? É interessante, tem gente que diz, puxa, mas não é possível, mas seguramente é. E eu digo, meu filho tem um menino de 24 anos, né? E que ele é estudante de administração, montou um negócio dele também, né, de trabalho, e eu digo assim, não é só pelo Everton, né, mas por todos aqueles que talvez não tiveram a oportunidade do Everton, porque essa é a palavra-chave, é a oportunidade. Então, eu me coloco muito assim, a minha história tem muito a ver, ela faz sentido a partir da hora que eu não esqueço dos meus, a partir da hora que eu não esqueço das minhas, a partir da hora que eu digo que uma mão puxa a outra, sabe? Então, eu sou muito abnegada. Então, muitas vezes as pessoas dizem, meu Deus, mas como que tu consegue fazer tanta coisa, né? Porque eu me acordo muito cedo, eu sou uma mulher extremamente eclética, dinâmica, e eu digo, mas eu tenho que fazer enquanto eu tenho essa energia, né? Enquanto eu posso fazer, isso me movimenta, isso me energiza. Saber que eu posso fazer mais alguma coisa por alguém, isso me energiza muito, né? E isso tem muito a ver com as minhas obras, isso tem muito a ver com a Edenice, com essa menina que foi menina, né? Hoje essa mulher, mas que um dia foi menina de uma origem muito humilde e que nunca deixou de acreditar nos seus sonhos. Então, a minha história é essa, é uma história de batalha, é uma história de alguém que acredita num mundo melhor, mas não porque ele vai acontecer por acaso, mas sim porque a gente vai estar ali insistindo para que ele melhore, né, com o nosso trabalho. E essa identidade, né, que eu tenho muito forte, e daí o nosso povo, eu digo, a nossa força vem muito dessa ancestralidade, eu sei que alguém da minha família lá atrás veio para cá no navio negreiro, né? Eu sei que não foi uma história inventada, foi uma história real. E eu sei que aquela guerreira, aquele guerreiro que lá estava, ele não veio porque ele quis. E isso, essa situação toda, ela não pode ficar assim no espaço, né? Eu tenho que fazer
com que a existência desse meu ancestral, e que eu sei que de algum lugar ainda está me fortalecendo, que não tenha sido por acaso, sabe? Então, e que hoje eu possa estar passando para essa geração essa mesma força que eles nos passaram. Então, talvez até eu tenha falado demais, mas é que é uma coisa assim que, sabe, Plínio, que nós temos que dizer para os nossos, né? Que tudo que está acontecendo agora, e é isso que eu trago nesse livro do conto, ele é reflexo toda a ação do colonialismo, de toda essa fúria que foi em cima de pessoas que, por serem negras, né, foram discriminadas, maltratadas, tratadas como se fossem coisas, coisificadas, né? Então, hoje, mais do que nunca, nós temos que mostrar, não eram coisas, eram seres humanos, são seres humanos, né? Então, eu trago muito isso comigo para que aquilo que aconteceu lá atrás, a gente possa, que foi a maior atrocidade mundial, né? Com mais de 300 anos de escravidão. Então, a gente tem que fazer com que isso realmente não se fortaleça ainda na atualidade, né? Porque, na verdade, a gente percebe muitas situações análogas a de escravos, e a gente tem que mudar esse círculo. E eu penso que a mudança tem que partir por nós. Então, eu faço esse movimento e isso me fortalece. Isso me fortalece. A minha história é essa história de uma mulher que está fazendo o seu ativismo, né? Acreditando que pode contribuir com esse mundo melhor. E tem contribuído, com certeza, com um pouco que você elencou, e é lembrar assim que somos seres humanos, né? Que Sim. fomos, que vieram, e é muito interessante estar falando dessa literatura negro-brasileira, que você faz parte, que você é ponta, que você é flecha, que você é meio, que você é começo em alguns lugares, e você elencou dois precursores, né, Antonieta e Cruz de Souza, que são muito importantes nessa literatura negra, né? Pedindo para você apresentar suas obras, mas assim, conta, sabe, debulha mais, escureça mais, onde para você foram esses dois precursores, Antonieta e Cruz de Souza, na sua literatura? Onde eles pingaram Olha, a petitude? sim, eu vejo. O Cruz de Souza, ele muitas vezes até quando eu escrevia, eu me emocionava, porque o Cruz de Souza ele foi um homem que ele nasceu em 1861, né? Antes da abolição da escravatura, e ele já escrevia para jornais aqui, né? Na época de Esterro, e já falando, e naquela época, quando ele escrevia o jornal Um Moleque, ele tinha uma fala antirracista já, vamos pensar assim, vou usar essa expressão, na verdade é abolicionista, né? Embora algumas pessoas dissessem que ele nunca foi um abolicionista, mas ele foi sim, né? Para aquele tempo, ele foi sim, né? E Só depois um breve assim. Também estudo Cruz de Souza, né? Ele nasceu 25 de novembro, 27 de novembro, né? 24, E 24 de 4 de novembro. novembro. Então, para mim é muito importante essas datas. Mas um dos maiores injustiçados na questão da literatura Né? é o Cruz de Souza. Porque todas essas afirmações é quem não leu Cruz de Souza, que não sabe da obra dele, que não estudou e que não tem essas outras coisas. Então, Cruz de É Souza bem isso. é É muito. bem isso, porque como ele era o simbolista, ele usava assim algumas palavras muito alva, cor, é uma coisa que trazia, né, para algumas pessoas aquilo porque era a branquitude que ele trazia à voga, né, a baila, né? E na verdade o simbolismo ele tem essas nuances todas, né? Então pessoas que não entendiam falavam muito disso. E ele foi muito injustiçado porque, inclusive, quando ele foi para o Rio de Janeiro, ele trabalhou fora do ofício dele, né, que era escrita, e foi assim, muito humilhado, né, muito humilhado como arquivista da central, né, da central do Brasil, que se dizia, né, do transporte, enfim. Então, é uma situação que ele escrevendo, ele do lado, ele trouxe o simbolismo
através da leitura, né, de amigos dele que tem muito contato com os franceses, né, onde ele tem ali, enfim, uma influência muito grande. E aqui em Santa Catarina, quando a gente observa ainda hoje nas leituras que fazem sobre ele, a gente vê o quanto ele foi injustiçado lá atrás e que hoje é valorizado, né? Que hoje é valorizado. Então, ele era um dos 3 maiores simbolistas pode-se dizer, mundiais até, né? Ao lado dos franceses mundiais, né? E agora, do lado do Baudelaire, então, né? Que foi um deles, né? Mallarmé também. Então, e ali estava o Cruz de Souza. E hoje, quando a gente fala do simbolismo, a gente pensa assim, e fala do Cruz, assim, a gente vê o tamanho desse homem. Mas lá não foi visto isso. Daí esse homem, com todo esse valor, né, com aquela escrita, morre e vem transportado para o Rio de Janeiro num vagão, né, do trem onde vinham os bois. Né? Então, olha como que esse homem acaba. E seus filhos, né, morrendo, né, morreram de tuberculose, como ele também morreu de tuberculose, onde ficou apenas o mais novo, né, o qual ele não conheceu porque a Gavita estava grávida, né, quando ele faleceu. E, que diga-se de passagem, depois esse filho também é a mesma coisa, né? Ele faleceu quando a esposa estava grávida. Então, meio que a história se repetiu ali, né? E, então, Cruz, para mim, a escrita dele é uma escrita que toca muito, uma escrita linda. Os sonetos do Cruz de Souza são maravilhosos, são muito tocantes, né? Então, aqui, na época, quando eu era adolescente, eu ia muito para a biblioteca e ficava ali. Eu sempre gostei dos poetas do século XIX e lia muito, né? A questão do Olavo Bilac, né? O Parnasiano, e o simbolismo também, Raimundo Correia, etc., e o simbolismo também com o Cruz. Né? E aí vem mais uma coisa, que o Cruz ele foi muito corajoso, porque, na verdade, o que estava em voga era o parnasianismo, né? E daqui a pouco o Cruz vem com o simbolismo ali, e daí, é claro, os parnasianos eram elitizados, né? Tinha tudo isso, então não deixavam muito. Imagina aquele negrinho ali, né? Chegando com outro estilo literário. Então, teve essa batalha também. Então, olha a coragem, né? Que é uma coisa que a gente não pode deixar de lado. E daí, o outro ícone, que é Antonieta de Barros, que está aqui no meu segundo livro, que é Traços de Antonieta, que Antonieta de Barros, essa mulher que nasceu em 1901, aqui em Florianópolis, né? Foi uma mulher negra, ela não casou, não teve filhos, também, né? Filha de ex-escravos, escravizados, e ela foi uma mulher que estava à frente do seu tempo. Ela, pela educação, ela fez da sua casa uma escola, né? Ela fez da sua casa uma escola, e depois ela, quando foi para a Assembleia Legislativa, ela criou, inclusive ela foi a criadora do Dia do Professor, né? Então, ela fez vários projetos e sempre muito ligada à educação. Para ela, a educação era transformadora, né? Ela falava em cultura. Inclusive, Plínio, eu tenho aqui o meu primeiro livro, eu trago Cruz e Souza, e o segundo, eu trago Antonieta de Barros. Então, para conhecer um pouquinho da história de Antonieta, eu vou ler para você um poema, para você e seu público, né? Um poema chamado Eterna Professora Antonieta de Barros. E daí você vai conhecer um pouquinho a história dela, porque o que eu fiz? No primeiro livro, eu trago Cruz, que daí eu vou declamar também para vocês conhecerem um pouquinho, né? Mas Antonieta de Barros, você sabe que há pouco tempo, quando eu fui em São Paulo, tinha pessoas negras também, em locais que eu fui, que não sabiam quem era Antonieta de Barros. Né? Então, e aí eu estava lá, tanto que eu fui em museus, eu fui em alguns locais declamar e sempre falei muito de Antonieta. Né? E fico contente que agora aqui em Santa Catarina também tem outras pessoas falando mais ainda, então fico bem feliz. Mas para vocês conhecerem a Antonieta através do poema, eu vou ler aqui o poema Eterna Professora Antonieta de Barros, tá bom? A professora Antonieta, na sociedade obsoleta, marcada pela escravidão,
Galgaste com sol a pino o caminho que o ensino te fez deputada então. Mulher negra obstinada, engoliste o pó da estrada, mas não deixaste de chegar ao lugar que te pertencia, pois lá do céu Deus te ouvia quando pedias forças para lutar. Ah, professora Antonieta, fizeste do giz a baioneta que venceu a ignorância. Para o rico e para o pobre, trouxeste o ensino nobre e a cultura para a infância. Ah, Antonieta, Maria da Ilha, do chão catarinense és filha, e Barros é teu sobrenome. A raiz pobre te fez guerreira, a educação foi tua bandeira, e na história marcaste teu nome. Tu, pelos bancos escolares, espalhaste os teus olhares, tal qual mãe no zelo materno. Eu aprendi como tua aluna. O labor ao sucesso coaduna, e o estudo é um bem eterno. Não foi fácil o teu caminho, mas não há rosa sem espinho. E as flores, teu perfume está aqui. De ti nasceram outras rosas, da tua escola onde prosas, outras mestras brotaram de ti. Com Rita Maria e Cruz e Souza, na história a mestra repousa, mas a ensinar anjos continua, pois vi no alto celeste lousa, com escritos que a vista ousa, e lembrei-me, mestra, a letra é tua. Então, para mim, Parabéns, querida, parabéns. para mim, ela ainda continua escrevendo lá no céu, porque ela, por isso que está aqui, né? Antonieta de Barros, ela é escritora também. E ela escrevia para os jornais com o pseudônimo de Maria da Ilha, por isso que eu digo, Antonieta Maria da Ilha, do chão catarinense és filha, e Barros é teu sobrenome. Porque ela escrevia com esse pseudônimo, então ela foi uma escritora, foi professora, foi deputada, ela foi uma ativista, para ela, mulher, né, tinha que ocupar os seus espaços, pensa, na década de 30. Né? Então, e era uma mulher negra. E a gente hoje, então, por isso que eu, muitas vezes, eu me colocava diante de alguma coisa que meio que me desanimava, eu disse, não, se eu estou passando por isso, imagina essa mulher na década de 30. E ela chegou onde chegou. Então, por isso que eu te falo, é a história da corrida de revezamentos, que eu tenho que passar o bastão. Então, eu meio que peguei um bastão, né? O bastão, qual o bastão? O bastão da inspiração, o bastão da resignação, o bastão da força de alguém que estava à frente. E eu me sinto hoje na obrigação de passar quem está vindo para essa geração atrás, né? E daí, essa Antonieta, eu falei com a poesia, e daí tem o Cruz também, né? Que eu também trago com a poesia, inclusive eu participei de alguns espetáculos, né? Onde eu declamo esse poema, entre outros, que é Cruz e Souza, Poeta Sublime, porque eu acho que através da poesia, que a poesia é um texto, além de ser um texto bonito, um texto que tem uma musicalidade, algo sonoro também, né? É uma leitura mais rápida do que você lê, para algumas pessoas que não gostam de ler, porque ler um livro, digamos, mais grosso, falando sobre aquele autor. Então, a poesia ela vai te aguçar para essa curiosidade, né? Então, eu fiz isso com a Antonieta e também com Cruz e Souza, onde eu coloco o poema dele, que é Cruz e Souza, o poeta sublime, né? Então, o de Cruz, como eu já declamava mais de cor, então eu vou colocar. Eu sempre digo, né, para as pessoas imaginarem que a gente está acordando Cruz e Souza, e isso eu faço muito, assim, né? Para mim, Cruz e Souza está vivo. Dentro da gente, ele está vivo ainda aí. E daí, o poema é o seguinte: acorda, poeta, sei que longe dormes, e neste céu de nuvens tão disformes, a minha vista daqui não te alcança. Acorda altivo ao som das trombetas, pois eu te digo com todas as letras, poeta não morre, apenas descansa. Acorda, poeta, me diz teus sonetos, que com teus quartetos e tercetos mostrar a tua alma magistral. Foste filho de escravo alforriado, que por seres negro foste injustiçado e zombado pelo preconceito racial. Acorda, poeta, eu sei que foi dura a tua luta. Viveste uma sociedade bruta, que não aceitava um negro com saber. Foste o herói que com as letras se armava,
para lutar contra o mal que encarnava aqueles que açoitavam o igual ser. Vejo do céu descer luzente vulto, és Cruz e Souza, pois sei que escuto as belas rimas do teu poema etéreo. Nestes silêncios solitários graves, que chaveiro do céu possui as chaves para abrir as portas dos mistérios. Surgiste como uma estrela cadente, e vieste logo e tão rapidamente da pátria sublime que por ti urge. Mas, hoje eu sei que no céu ainda escreves, pois li nas nuvens em teus versos breves que das cinzas do poeta uma estrela surge. Parabéns, querida, parabéns, parabéns mesmo. Obrigada. Então, a poesia, Plínio, ela traz esses ícones, né? Esses meus 2 livros, eles vieram justamente traços de Antonieta, porque, inclusive aqui na capa também é um retrato meu que foi pintado. Esse livro ele tem uma história tão legal, porque, veja, quando eu quis escrever sobre esse livro, eu pensei assim, puxa, tem tantas mulheres que têm essa fibra da Antonieta, né? Porque tem que ser uma mulher forte, potente, né? Aí eu pensei em falar com uma modelo para colocá-la na capa e tal. Aí depois eu lembrei, e eu já tinha até visto. Aí eu lembrei que eu tinha um quadro meu, que foi feito a lápis por um artista plástico aqui, mas já fazia mais de 10 anos que ele estava numa cartolina, assim, porque ele fez. À época, eu tinha feito um trabalho no Museu da PM com crianças carentes de uma comunidade. Então, eu trouxe 7 comunidades, 7 crianças de 8 comunidades bem carentes. Era um trabalho no museu para levar, chamado Museu é Cultura e Prevenção, porque crianças que nunca tinham ido no museu, aí chegou lá, eu convidei um artista plástico para pintar o rostinho deles, fazer, né? Até para, assim, daqui a pouco, inspirar algum, que tem sempre aquele cartunista, né? E daí, era um dia muito quente, à tarde, e o senhor, que inclusive já faleceu, o senhor Miltinho, o artista, ele fez o meu retrato, né? E eu estava assim, com aquela aparência de cansada e tal, mas fez ali, né? E ficou guardado. E quando ele fazia lápis, né? E quando eu resolvi fazer o livro, já tinha visto, aí deu aquele estalo, poxa, mas vou colocar o meu retrato, né? Aqui na capa, porque eu me acho uma mulher com traço de Antonieta também, né? E daí, depois, a Antonieta ela tem um único livro, que é Farrapos de Ideias. E eu já tinha lido o livro, tinha que ler para me inspirar e tal, mas ali o prólogo tinha passado batido. Aí depois eu fui ler, e daí ela dizia que ela agradeceu ao artista Mário Inverne Filho, artista plástico, por ter feito a lápis, a, a, a capa do livro dela, o desenho da capa do livro dela. Quer dizer, no meu livro tem uma capa feita a lápis também, e no dela também. Isso porque o livro dela é de 1937. Né? Então, e eu, sem saber, veio com essa mesma. E eu agradeço no meu livro o artista plástico, né? E ela também agradece no livro dela. Então, foi assim, uma coisa assim de arrepiar. Estou aqui quase chorando já, porque eu me arrepio. Justo e necessário, querida, também porque fazer literatura é se emocionar, porque senão, né, também não tem graça, né? Não... Não, é verdade. Mas, assim, os meus livros têm uma história, sabe? É muita emoção, assim. Quando eu coloco Antonieta, né? Que eu falo de Antonieta, a minha escrita é uma escrita muito de emoção, sabe, Plínio? Eu sou, assim, muito de trazer aquilo de dentro da alma, de me colocar no lugar. Quando eu trouxe Antonieta aqui, porque eu acho que a história, por isso que hoje eu fico feliz, assim, quando eu vejo pessoas, né, escrevendo mais sobre Antonieta agora, né? Nós temos a escritora Jeruse Romão, que tem um livro excelente sobre Antonieta de Barros, que escreveu há pouco tempo, ano passado. Também tem a Eliane Debus também, que tem um infantil também bem legal, né? Então, quer dizer, a gente está vindo aí, né? Tem o meu com a poesia,
que foi o anterior, né, o primeiro nessa sequência. Então, quer dizer, um livro de poesia sobre Antonieta, um livro infantil sobre Antonieta, esse livro maravilhoso agora da Jerusalém também sobre Antonieta. Então, a gente está, e somos 3 mulheres, né, que estamos ali trazendo essa mulher. Então, isso é muito legal, né? Isso é muito forte, é muito potente, é uma energia que, sabe, não tem como descrever, né? Porque ela faleceu em 1952, ela faleceu nova, né? Por complicações de diabetes e tal, e onde ali ela tinha sido suplente na segunda eleição dela, e até hoje, né? Nós estamos em 2022 e a gente está aqui insistindo, né? Coisa que antes não era feita. Então, somos 3 mulheres negras, né? Que estamos trazendo, enfatizando essa mulher potente aqui. Então, acho que isso é um sentido, uma significância enorme, né? E E a mesma coisa, são três escritoras, a Eliane já esteve aqui, são 3 escritoras que são multi, né? Como você disse, multiartista, né? Eliane está fazendo trabalho com o Centro Cultural, você com todas essas questões, isso é interessante, que é a Antonieta, né? Que está multiplicando em vocês, né? E espero estar multiplicando em nós, assim. exatamente, exatamente, porque, conforme eu disse, quando eu fui a São Paulo, porque eu sou uma das escritoras, eu escrevo Cadernos Negros, né? Acho que você sabe também, né? Você também. E daí eu fui, na época eu comentei com algumas pessoas, depois eu comentei com outros em outros locais que eu fui também, porque é uma forma da gente estar levando, principalmente quando a gente ouve assim, eu não sabia, não conhecia tal, e aí a gente está ali falando da terra dela, a gente está ali dizendo que conviveu com obras dela, né? A gente vai no colégio onde ela foi a diretora, que é o maior aqui, que é o Instituto, tinha a escola dela que não tem, nós temos o túnel aqui, Antonieta de Barros, né? Então, tem uma força muito grande. A mesma coisa o Cruz Souza, né? Quando eu trago aqui esse livro, e que chama-se Pássaro Sublime, eu trago puxa, os locais que ele já foi, né? Esses livros, inclusive, foram até para Portugal, e daí a gente chega e fica falando, né? Sobre Cruz e Souza, e traz, aí, mas eu não sei a história, não, mas aqui está, é Gavita, veja que eu escrevi que eu queria que as pessoas também conhecessem, soubessem da existência de Gavita, né? E daí eu fiz um outro poema, que eu acho que foi, acho não, né? No meu conceito, o mais difícil que eu fiz, porque é você escrever pensando que é o Cruz, sabe? Foi isso que eu fiz, assim, imaginando o Cruz falando com Gavita. E daí você traz as mesmas expressões, né? A mesma expressão do século XIX, você se colocar no lugar, porque, assim, Cruz de Souza, ele teve 4 filhos, né? Conforme coloquei, na verdade, o último ele não conheceu, porque quando ele faleceu, Gavita estava grávida. Gavita também teve alguns momentos que hoje, olhando, né, como uma depressão pós-parto, mas na época chamavam de loucura, né? Chamavam de loucura, então ela teve todo esse problema de saúde. E Cruz era quem cuidava de Gavita, né? Cuidou de Gavita. E daí, daqui a pouco, ele se vê doente, tuberculoso e prestes a morrer. Aí, o que se passa na cabeça desse homem, né? E daí eu fiquei imaginando, e daí veio esse poema que eu vou lê-lo, então, já que a minha linguagem é a poesia, né? Então, para quem ouvir, sentir, né? O que Cruz pode ter sentido também, né? Então, o nome do poema é Imaginando Cruz e Souza e Gavita. Nos madrigais, teço a ti meus versos, minha gavita de tez de veludo, teu arcangélico olhar me diz tudo, estamos nós 2 em amor imerso. Sempre te amarei, minha mulher gavita, estarei contigo seja onde for, tal qual perfume de cheirosa flor, tal qual o vento que a pluma levita. Meu amor, a vida nos foi tão dura, não suportaste perder cada herdeiro. No taciturno silêncio te veio a loucura, e a ingente peste me exauriu inteiro. E eu, que te cobria com véus de ternura,
para excelsa pátria, hoje parto primeiro. Então, ele se coloca, né, dizendo para ela, eu que te cobria com véu de ternura, para excelsa pátria, hoje parto primeiro. Então, é se colocar no lugar, né? Eu tenho muito isso, assim, a minha literatura, se eu tivesse que escrever, é uma literatura da alma, do coração, de tudo aquilo que circunda as pessoas, e para a gente refletir, né? Refletir se colocando no lugar do outro, senão não vale a pena, né? Eu tenho um poema, que é esse desse livro, Eu Conto com Conto a História do Escravizado no Brasil, que é o terceiro, estou aqui falando das minhas obras um pouco. Esse aqui, na verdade, é um livro de contos afros, gente, sabe? 4 contos afros. E ele é uma graça, porque, eu digo, ele é diferente, porque ele é uma escrita dos 8 aos 80, e na capa, inclusive, aqui tem a foto o retrato da minha sobrinha, que mora em São Paulo, tá? Um beijo para ela, Letícia, em Guarulhos. E daí, tudo pensado assim, né? Por que ela está aqui pensando? Porque, na verdade, e aqui tem um navio negreiro, vamos pensar assim, né? Eu conto com conto a história do escravizado no Brasil. É um livro que é, conforme eu falei, 18 a 80, e tem aqui a menina, porque ele é contado, ele tem uma digressão. É uma mulher de 70, começa com uma mulher de 70 anos, lembrando da sua infância, né? E daí, para as escolas, principalmente, é interessante, porque ele fala da escravização do negro no solo brasileiro, e através de um conto que vem de um conto poético. E daí o que acontece? Ele é tão especial porque o artista plástico Bruno Barbi, ele faz toda uma ilustração, né? Toda uma ilustração, e daí, nessa ilustração, ele mostra, né, um navio negreiro, e tem um poema, que aí eu vou lê-lo, né? Para que, ó, aqui no tronco, né, como tem, fala de capoeira, Zumbi dos Palmares, e daí é tudo contado, esse primeiro conto, para mostrar assim, porque quando a gente vê uma comunidade, né, a gente, ou alguns chamam de favela, né, essa comunidade, e vê que em alguns locais a maioria naquela situação de desigualdade social são negros, né? A gente tem pessoas que acham que há um pré-determinismo, né? Algo pré-determinado, que aí a visão racista, né? E, na verdade, isso é uma herança do colonialismo. E a gente tem que estar dizendo isso. Né? É uma coisa para nós negros tão óbvia e para alguns não. Né? Então, isso aí, essa herança colonialista, a gente tem que dizer de alguma forma. E daí eu disse, através do conto, eu conto com conto a história do escravizado no Brasil. Só que eu coloco de uma forma através, né, vou fazer um spoiler do livro, né, do primeiro conto, né, de uma senhora de 70 anos que começa a rever, né, alguns pontos da sua infância, da sua história, né? E é muito, não é porque fui eu que escrevi, mas ele tem uma pegada muito legal aqui, que eu não vou contar, porque eu quero que as pessoas procurem. Inclusive, tem aí em São Paulo, na Livraria Africanidades, e foi lançado na Cultura. Então, tem na Avenida Paulista também, né? Que esse livro tem aí. E foi um livro que eu lancei aí, e ia lançar aqui em Florianópolis, e daí lancei aí no Rio de Janeiro, mas aí começou a pandemia aqui, eu não consegui fazer o evento, né, conforme eu costumava fazer. Mas vou ler o poema que fala, que é um conto, na verdade é um conto poético, é isso que eu acho assim, que foi muito interessante, né? Porque através desse conto poético vem o conto real. Então, por isso que é o nome Eu Conto com Conto, a história do escravizado no Brasil. Então, através do conto poético vem o conto real, que na verdade não é o conto real, mas vem o conto
o conto poético ele é o núcleo do conto do livro, né? Então aí eu levo os adolescentes ou o leitor a pensar lá na origem, quando tem um guerreiro, né? Lá no campo, um homem negro, né? Com a sua liberdade, e daqui a pouco alguém tira a sua liberdade, né? Então, eu vou começar aqui, eu vou ler só o poema, que é o conto poético, né? Não vou ler tudo aqui, gente. Ditoso guerreiro, rei de altiva aldeia, que no solo da África se encontrava, corria na várzea, que a brisa campeia, sua tez escura no sol ardente brilhava. Mirado por homens armados na mata, traído por aqueles que já defendeu, trocado no escambo por coisas por prata, o nobre guerreiro a liberdade perdeu. Findou-se a alegria e o sorriso derradeiro. O homem branco ao jovem negro rendeu. Levou-lhe açoitado para dentro do tumbeiro. Ali se enterrou um livre e um escravo nasceu. Trazido para a América no porão escuro, com fome e sedento entre seus iguais. Ouvia as lamúrias e o choro tão puro de homens, mulheres e crianças sem pais. Na longa viagem, no fundo do fétido navio, escravos morriam no banzo e na saudade. Seus corpos eram lançados no mar bravio e levados pelas ondas, ganhavam a liberdade. O oceano ao navio negreiro balançava, mas vagarosamente parou de navegar. Era a viagem que ao seu fim chegava, e o escravo ao Brasil acabava de chegar. O negro com grilhões era então açoitado, forçado a servir a um dono e seu senhor. Foi trocado por coisas no rude mercado, que estampava na face a revolta e a dor. Em uma noite sem lua, lutou capoeira, e o capitão do mato ele assim dominou. Soltou outros negros da senzala na beira, fugiu para a densa mata que Palmares fundou. É Gangazumba, o nome do líder pioneiro, mas foi Zumbi o herói que a Palmares liderou, pois lutou e morreu para salvar do cativeiro o homem africano que a América escravizou. 3 séculos se passaram e ao negro serviu. O homem abolicionista também se juntou. Foi quando a Lei Áurea, assinada no Brasil, abriu as portas das senzalas e ao negro libertou. A lei que deu a liberdade tão sonhada não deu ao negro livre a propriedade. Este saiu da senzala levando o seu nada, tinha apenas consigo a fé e a dignidade. O silêncio agora fica profundo demais. Entoa-se uma voz a questionar. Vó, por que me contas essa história? Eu fico triste só de te ouvir falar. Minha neta é para manter na memória aqueles que morreram para nos libertar. Então, é uma avó, por isso eu digo que é um spoiler. Esse é um conto que está dentro do outro conto, é a avó contando para a neta, né, a história do escravizado no Brasil e dizendo ao mesmo tempo para ela que teve uma lei, sim, né, que trouxe a liberdade, mas não trouxe, na verdade, a real liberdade. E daí, no fundo, quando acontece, tudo é ilustrado, o livro, né? Todo não, essa parte. E aí, no fundo, quando acaba, tem uma favelinha, né? Uhum. Uma favelinha. E aí, a vozinha com a netinha no sofá contando. Né? Então, esse aqui é um núcleo do livro, mas aí tem outros contos, né? E aqui tem um poema, sabe, Plínio? Eu fiz questão de colocar, porque em 2019, eu fui fazer uma pesquisa na internet com o meu nome, e daí eu descobri que em 2018 tinha sido feita uma seleção pela internet de um site na internet das 100 melhores frases da Semana da Consciência Negra.
E quando eu coloquei meu nome em 2019, eu vi que um dos meus pensamentos tinha ficado em 76º lugar em toda a internet. E daí eu fiz questão de colocar aqui, que é o que é racismo, né? Se a gente parar e analisar, né? O que é o racismo? Então, esse pensamento ele diz o seguinte: racismo é algo que não aparece, mas é visto. É algo que não está escrito, mas é lido. É algo que não é gritado, mas é ouvido. É algo que não é tocado, mas é sentido. É algo que não é dor, mas é doído. É algo que apenas quem viu, leu, ouviu e sentiu pode realmente dizer o que é. Então, esse livro ele tem muito da nossa negritude, ele é todo falando. Parabéns, querida. Eu vou pedir uma licença para você, que eu tenho um serviço para fazer, mas antes, eu queria que você desse, pelo menos rapidamente, o serviço. Onde que a gente pode conseguir esses seus livros que você apresentou, o primeiro, o segundo, sobre Cruz de Souza e esse? Editor ou com você, essa história? Esse Mulheres da Lua também, né? Que é Sim. o último que foi lançado agora em 2021. É, Esse na todos volta você vai falar dele. Na volta, quando a gente voltar, você vai falar dele, por favor. os meus livros tem aí em São Paulo, na livraria Africanidades. Livraria Tá? Prioridade lá com a Kelly, que é poderosa. Claquete, maravilhosa, tem um carinho muito grande para ela, então ela tem todos os meus livros aí, e tem na Livraria Cultura também, né? Que é um deles, e os demais livros tem, entrando pela internet, tem na Livraria Cruz e Souza, e aqui em Santa Catarina também tem nas livrarias daqui, né? Legal, legal, legal. Então, eu quero pedir licença para a gente poder fazer aquele nosso espaço importante que é o Estante Preto. Então, peço licença para você, Edenice, para a gente poder falar um pouquinho dessa outra literatura também, né? De outras literaturas, de outros olhares, né? E Claro. um dos primeiros, né, para poder falar, é essa literatura negro-brasileira do CUT, que saiu pela Somos Editorial. Né? Não precisa falar muito, né, mas é onde a proposta, né, que o CUT tem e consegue, né, é iluminar um dos seus múltiplos aspectos da literatura negro-brasileira. E principalmente nesse livro justificar, no entendimento do CUT, essa diferenciação que ele faz da literatura negro-brasileira, de uma literatura afro, uma literatura de esporte, né? E ele faz muito bem, né? Ele fala dessa opção política, desse combate, esse racismo que a gente, né? Não se fala, mas se sente, que se ouve, que é dolorido. Então, esse livro, Literatura Negro-Brasileira, do CUT, você consegue, tem PDF, tem várias situações, é importante a gente ler, né? Quem faz literatura negro-brasileira, né? É importante ler esse livro e outros livros assim, para saber onde nós estamos contribuindo e como nós podemos contribuir. Porque como a Edenice Curti também é música, teatro, música, né? E né? Essa nossa arte, essa nossa arte, quando a gente enegrece, nos exige, né, estar em todos nesses espaços. Então é importante que a gente seja. Então, literatura negro-brasileira, somos editorial do CUT. O livro seguinte é o Negrismo, do Luiz Henrique Silva Oliveira. E segundo um outro pensador, o professor Eduardo Assis Duarte, né, ele fala assim que quem percorre as páginas desse livro já no início admira a amplitude da pesquisa do Luiz Henrique, onde ele faz essa produção, né, da década do romance, né, da década de 20 até a década de 80, falando sobre tudo, onde ele olha, onde ele mostra, onde ele sinaliza, né, toda essa questão, onde está esse negro, ele fala das correntes, né, do cubismo, do negrismo. Então, é um livro importante também para entendermos onde nós estamos, né? Nós, produtores dessa literatura negro-brasileira, onde estamos, né? Porque muitas vezes a gente faz um trabalho tão solitário, né? Que a gente precisa saber assim, né? Alguns já fizeram, então a gente pode trabalhar, dar tiro para o outro lado, né? A gente pode percorrer. E que estamos.
Autores negros, autoras negras, estamos fazendo literatura infantil, memória, ficção, afrofuturismo, estamos, música, samba enredo, em tudo, teatro, cinema, né? Então é muito interessante. E esse outro livro, né? Escritora afro-brasileira, ativismo e arte literária da organização, né? Da Alduc, né? Essa, né? Produzida pela Academia Norte-Americana, ela destaca a obra dessas escritoras, né? Cristiane Sobral, Mel Ardum, Conceição Evaristo, Débora Almeida, Esmeralda Ribeiro e Miriam Alves. Não é um livro sobre elas, é um livro construindo sobre elas, que elas falam sobre essa literatura que ela escreve, né? Sobre essa escrevivência que a Denise está falando, né? Que todas as suas influências e o que ela quer, o que incomoda e esse ocupar espaço, que foi muito legal essa sua frase, assim, onde eu não estou, onde não tenho, preciso estar, né? E que outras mulheres estão também fazendo, outras escritoras negras estão fazendo. E é importante que nesse quilombo literário a gente perceba que não estamos sós, né? Temos todas e todos fazendo muitas coisas. Então esse é o toque da hoje da nossa estante preta. E Denise, por favor, continue. Fale desse seu mais recente livro aqui, lançado em 2021, por favor. Bom, esse Mulheres da Lua, ele também, né, que é um livro, Plínio, que ele é dividido em 4 partes, porque a gente passou aí, estamos ainda numa fase pandêmica, né, não tão forte quanto antes, mas nesse momento, eu não poderia deixar de falar de pessoas, conforme eu te digo, assim, eu falo muito daquilo que da alma, do sentimento, daquilo que nos rodeia, né? E que a gente precisa estar refletindo sobre. E daí, nessa pandemia, a gente viu os nossos heróis da saúde, por exemplo, né? Nós vimos enfermeiros, médicos, enfim, todos que trabalham em hospitais ali numa luta, num ato heróico mesmo, que eles estavam diante de uma situação, de um vírus, né, invisível ao olho humano, e naquele, né, sem visível ao olho humano, a gente vai falar assim, porque não vou falar de microscópio, coisa parecida, mas estavam na luta. Então, eu trouxe nesse livro uma parte referente à pandemia, onde eu coloco muito essa gratidão a esses seres especiais, né, aos nossos heróis. Trago Mulheres da Lua falando de mulheres, trago Mulheres da Lua falando de amor, e trago Mulheres da Lua também falando contra o racismo, né? Então, é um livro que ele é dividido em 4 partes, e ele traz na capa, né, quem pode vê-lo, o meu retrato, que inclusive foi feito por um menino aí, o Iago, tá? Que é um menino negro também aí de São Paulo, através de um dos grupos de São Paulo que eu faço parte de Mulheres Negras no Poder, Mulheres Pretas no Poder, faço parte também das Mulheres do Educafro e outros, e daí conheci o Iago por um desses grupos, né? E ele, então, estava falando a questão do trabalho dele, né? Aquela coisa sempre da ajuda, né? E tal, e disse, puxa, vamos lá, vamos fazer o Black Money, né? Vamos nos ajudar nesse sentido também. E ele é maravilhoso. Daí ele fez essa capa lindíssima para mim, né? O Iago, e ficou feliz da vida, assim, extremamente orgulhoso. E eu também, né? Para ter uma noção, eu só o conheço, eu não conheço pessoalmente, né? Mas por causa dos grupos, assim, é um menino mega jovem, assim, eu até coloquei, Iago, nós vamos fazer um novo trabalho, foi maravilhoso. E daí esse livro, conforme eu disse, ele traz essas 4 partes, e quando eu falo da pandemia, né, porque a gente não pode passar por essa pandemia sem aprender as lições que ela nos trouxe, né? E daí eu coloquei vários poemas falando, fortalecendo
As pessoas, às vezes, estão querendo tantas coisas, né, Plínio? E às vezes, não querem aquilo que realmente é real para a sua felicidade, no sentido da realização enquanto ser humano, né? Então, muitas vezes, tu queres lá uma, sei lá, a melhor casa da tua vida, ou tu queres ter, sei lá, quantas mulheres, né? Às vezes tem homens, e quantas mulheres também querem vários homens no sentido financeiro, né? E homens também, né? E, na verdade, o importante de tudo isso é o amor, né? O importante de tudo isso é o sentimento que te fortalece, que tem por dentro. E daí, mas isso é um exemplo. Mas eu estou querendo colocar assim que a gente aprendeu muita coisa que fica, que é aquilo que tu não vais perder, que é aquilo que tu carrega para a tua vida. E daí, nesse sentido, eu até tenho aqui um poema que vai traduzir o que eu quis trazer com esse livro, né? E que também, deixa eu ver aqui se eu acho, que eu quero colocar primeiro, que é um poema simples que fala: em 2020 você aprendeu. Por que esse nome, em 2020 você aprendeu? Porque é a pandemia, né? É a pandemia. Então, o que a pandemia trouxe de ensinamentos para a gente? Deixa eu colocar aqui para você entender por que eu quis colocar esse livro, e depois eu vou para outro poema. Em 2020 você aprendeu que a vida, o tempo assoprou, que é forte a dor da ausência, que é efêmera a aparência, e que o ar, o dinheiro não comprou. Em 2020 você aprendeu que a saúde é o bem maior, que a família é porto seguro, que o verdadeiro amor é puro e que um abraço nos faz melhor. Em 2020 você aprendeu que a vida é cada segundo, que perdoar e amar só faz bem, que tudo passa nesse mundo e só fica o amor que a gente tem. Em 2020 você aprendeu que precisa valorizar a pessoa, que seja de tal raça ou religião, que a vida passa, a vida voa, e nela somos iguais, então. Em 2020, você aprendeu que a esperança não pode faltar, porque na vida a maior alegria é poder acordar a cada dia e agradecer por acordar. Então, mostrar que às vezes a gente se acha melhor que o outro, né? Acha que pela cor do outro você é melhor. Não, você não é melhor que ninguém. Ninguém é melhor que ninguém. E essa pandemia mostrou muito isso. Eu, inclusive, tenho aqui uma frase que eu coloquei, Plínio, que é o seguinte: o racismo sufoca, porque a Covid-19 ela é uma doença, né, que ataca os pulmões, né, que sufoca, né, porque te impede, né, de absorver o ar, né? E daí eu coloquei que o racismo ele sufoca como a Covid-19. A única diferença é que a Covid sufoca indiscriminadamente, né? Então, a Covid ela não olhou a cor. Agora, o racismo ele olha a cor para sufocar, né? Então, quem sufoca, quem se sente sufocado, quem é atacado pelo racismo, se sente sufocado. E daí, a única diferença da Covid, o racismo sufoca como a Covid-19, a única diferença é que a Covid sufoca indiscriminadamente. Então, eu tive que colocar isso nesse livro, né? Porque são lições que a Covid-19 nos trouxe. E daí, eu trago aqui do querer, né? Quanta coisa que a gente quer e que, na verdade, não traduzem a felicidade. E que essa Covid também nos mostrou. E daí vem o poema Queiras. Queiras os amores da ave que voa, queiras as flores e o abraço do irmão. Queiras o riso, a gargalhada que ecoa, gostosa e boa de rolar no chão. Queiras a lua em forma de sorriso, queiras a mais linda rosa florir. Queiras o melhor passeio ao paraíso, queiras o sol que está por vir. Queiras a palavra mais bela da fala, queiras a mais linda poesia que há. Queiras a música que mais te embala, queiras a praia que te faz meditar. Queiras a fruta, a pitanga da infância, queiras a mais linda canção de ninar.
Queiras a foto da mais bela lembrança, aquela que um dia pretendes deixar. Queiras o almoço, o café em família, lá com todos juntos no dia de sol. Queiras o encontro dos amigos, a partilha dos alegres momentos do futebol. Queiras o sorriso da criança inocente que toda contente te traz a maçã. Queiras aprender a viver simplesmente, vivendo hoje, e o amanhã, amanhã. Então, sabe? Por isso que eu digo que esse livro é muito gostoso, ele é dividido em 4 partes, porque ele está trazendo, puxa, a pandemia. O que a pandemia está deixando para a gente, né? Se você parar e analisar, quantas lições, né, Plínio? Muitas, muitas, muitas. É só você se predispor a aprender as lições, porque tem muitas. Muitas Muitas lições, mesmo. Muitas, né? muitas mesmo. Então, eu lembro que quando eu coloquei essa frase, né, que o Covid, que o racismo sufoca como a Covid-19, a única diferença é que a Covid ela sufoca indiscriminadamente. Eu coloquei na minha página no Face, e aí teve até uma moça aí de São Paulo, né? E ela fez uma colocação como se ela não tinha entendido, né? E aí ela quis colocar que não, que realmente para as pessoas mais pobres foi diferente, porque matou e outras não tinham tido acesso ao hospital, etc. E tal. Eu coloquei, não, mas eu não estou falando, eu estou falando que realmente o vírus ele não discrimina. Ele não discriminou, ele matou pobre, ele matou rico, matou negro, matou branco, né? Agora, o racismo não, o racismo ele sufoca também, mas ele discrimina. É, Então, é aí que eu quis dizer da diferença, né? com certeza Aí, mesmo. é aí que eu quis dizer da diferença. Então, eu disse que o sufocamento, né? Aí vem a questão, né? Que vem do Floyd, né? Que foi sufocado, né? Com joelho no pescoço, né? Então, me veio muito isso, né? E é uma reflexão que fica, Que né? fica mesmo. Fica. Querida, peço licença, tem os serviços finais para a gente fazer. Quero rapidamente contar que nesse nosso próximo encontro, hoje é 13 de maio, nosso próximo encontro em maio é importante, vai ser com a Najara Tavares. Dia 20 de maio nós vamos conversar com essa potente escritora, também ter essa instrutiva e divertida conversa. Então, ia lembrar que nós, né, nota escurecimento que a gente está pedindo, assine, comente esse vídeo, porque quanto mais a gente comentar os vídeos, der like, fazer todos os procedimentos que a gente precisa fazer nesse YouTube, mais pessoas vão poder ouvir um pouco mais de Denise Fraga, que é importante todas essas histórias. Né? Então, quero agradecer, né? Vamos agradecer a atenção de todos e vamos lá, vamos começar. E agora, Denise, assim, pedir, estamos nos finais, né, dessa nossa Sim. potente conversa, quero agradecer a sua gentileza, querida, muito obrigado mesmo da sua gentileza, mas eu vou pedir para você fazer né, uma declamação de encerramento, mas agradecer a sua gentileza, colocar que estamos à disposição, né, para ajudar onde for, né, muito interessante poder apresentar essa sua história que eu não conhecia, né, nessa forma que você contou, mas conhecia algumas coisas, já estava. A gente sempre está se olhando, né? Meio de longe, a gente passa, dá uma olhada ali, assim, e aí uma hora tem essa oportunidade, e eu estou tendo muitas oportunidades, assim, de sentar e ouvir e aprender, sentar, ouvir, se encantar, sentar e ouvir, se comprometer com parceira com escritoras e escritores negros que estão fazendo uma literatura potente, estão com uma ação muito potente. Eu quero agradecer a sua gentileza mesmo. Muito obrigado. Eu que agradeço, Plínio. Isso é um quilombo literário, literalmente, né? Porque isso mostra o quanto, porque às vezes se olha de fora para o Brasil, e até vou pensar aqui em Santa Catarina, parece que não tem escritores negros, tem, né? É como hoje eu faço parte de várias academias aqui, né? E, inclusive, eu sou da Academia de Letras Militares Estaduais de Santa Catarina, sou a única mulher ainda por enquanto.
embora nós tenhamos 10 anos, eu sou uma membro imortal, né? E a gente está sempre querendo trazer outras pessoas, e a gente sabe da responsabilidade, por isso que eu até falo isso agora, porque eu sei a responsabilidade do Gilberto Gil, né? Agora na Academia Brasileira de Letras, e que é um orgulho para todos nós, e a gente sabe que já deveria ter, né? Porque há pouco tempo que a gente passou a ver o Machado de Assis como negro, então a gente pensava que nunca tinha tido, né? Também na própria BL. E a gente tem muita gente produzindo, tem muitos escritores negros fazendo uma leitura, uma escrita maravilhosa, e nós falamos dos autores do século XIX, sim, mas a gente tem que falar dessa atualidade, por isso eu te parabenizo. Puxa, que coisa linda, eu fiquei maravilhada com esse trabalho do Notas de Escurecimento, fiquei muito feliz mesmo pelo convite, né? E acho que estamos todos juntos nisso, quero muito que você venha também a Santa Catarina, vamos ver isso um pouco mais à frente, também quero estar aí com vocês, né? Eu acho que a gente se fortalece, seguramente a gente se fortalece, né? E eu vou colocar aqui, Plínio, depois de todo esse carinho, né? Que você colocou, eu disse que o livro tem 4 partes, então tem a parte que fala das mulheres e a parte que fala do racismo também. Então, se você me permite, enquanto mulher negra, eu sei que a gente já está concluindo, mas aí faria esse poema que é sobre o racismo é uma prova em glória, que é um poema curto, e também a gente, quando fala em sociedade, a gente vê que na base, no ápice da pirâmide social estão os homens brancos, logo abaixo as mulheres brancas, depois os homens negros, e na base as mulheres negras. E as mulheres negras têm que ter um olhar diferenciado, né? São mães, são mulheres que, a maioria das vezes, estão criando seus filhos solo, porque também temos que trabalhar a questão da solidão da mulher negra, que é algo, né, que está aí, que a gente tem que estar trabalhando e falando também, né? E então eu gostaria, depois de ler esse poema, O Racismo é a Prova em Glória, encerrar com um poema que é das mulheres lábios da periferia, tá bom? Então, ou então vou fazer o contrário, vou falar mulheres lábios da periferia e depois encerro com o Como poema você quiser, querida, por favor. Mulheres lábios da periferia. Lábios da periferia que a triste pandemia tratou de ir lá para mostrar, onde a fome tem melodia, do ronco da barriga vazia que só sabe quem mora por lá. Lábios da mulher abnegada, que após dupla jornada sobe a ladeira devagar. Mulher de simples morada, que muitas vezes calada diz muito sem mesmo falar. Lábios da mulher das subidas, que luta em várias lidas, mas não perde o riso e o tom. Que entre o gosto e o desgosto traz brilho em seu negro rosto e na boca suave batom. Lábios de onde saem vozes, vozes veladas, veludosas vozes, ditas por Cruz, o negro poeta, que se vivo fosse em nossos dias, diria às mulheres das periferias, achem força na fé, que age quieta. Então, essa é a minha homenagem às mulheres negras da periferia, que sobem a ladeira depois de várias lidas, mas que não perdem o riso e o tom. Então, eu não poderia passar por esse programa sem fazer alusão a essas mulheres, as quais, como diz o Cruz aqui, se fosse vivo em nossos dias, diria as mulheres das periferias, agem força na fé, que age quieta. Então, tenho que deixar essa minha homenagem às mulheres negras. E concluir com o racismo é uma prova em glória. O racismo é uma prova de força, onde tu precisas te fortalecer diariamente para lutar. A pergunta fica, até quando? Muitas vezes, poucas vezes, até quando isso vai continuar? Muitas vezes o algoz racista, por causa da tua cor, quer te impedir de alimentar com trabalho honesto quem depende de ti para comer. Daí tu te perguntas, até quando? Daí tu lutas com todas as tuas forças contra quem quer te discriminar. E nessa luta para viver, com uma mão tu trabalhas e com a outra tu te defendes de quem não quer te deixar trabalhar.
É. O racismo é uma prova de força, é uma prova em glória, que já passou da hora de acabar. E só quem passou por ela sabe dizer a dor que dá. Então, deixo aqui, gente, essa fala de uma mulher que sabe que a nossa luta é diária, de uma mulher que fala de um lugar de fala de mulher, lugar de fala de uma mulher que veio de uma origem periférica, de uma mulher negra, e que quer concluir dizendo, além de agradecer ao Plínio Camilo, de elogiar pelo teu trabalho, dizer que estamos juntos, e que a gente vai chegar lá, assim, a gente vai virar essa chave. Nós vamos virar, porque só nos resta mudar o que está feito, para que essas gerações que estão vindo aí sintam que é possível, né? Porque como está, não pode continuar. Eu deixo aqui um beijo no coração de todos. Peço que me acompanhem lá no Instagram, Denise Fraga, escritora Denise Fraga, porque logo em breve eu vou começar a divulgar um pouco mais as minhas obras ali também, e eu estou à disposição, né? Deixo aqui o meu carinho e falo, né, concluindo novamente o que eu falei anteriormente no poema, que a esperança não pode faltar, porque na vida a maior alegria poder acordar a cada dia e agradecer por acordar. Um beijo no coração de todos. Berenice, muito obrigado. Agradeço a todos e todas que tiveram a paciência de nos ver. Reforço, comentem, divulguem, é muito importante. Até, tudo de bom. Até, tudo de bom. Um beijo.